Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou membro voluntário do PET e venho aqui para mais uma aula de estatística básica. A aula de hoje vai ser sobre quartis, primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Mas antes a gente vai para a definição. Os quartis são medidas estatísticas que dividem um conjunto de dados em 4 medidas iguais, ajudando a entender a distribuição de dados. Aqui, pessoal, eu separei uma característica de cada um desses quartis. Primeiro quartil é o valor abaixo do qual 25% dos dados caem. Segundo quartil é a mediana e assim se encontra no centro dos dados. Terceiro quartil, ele se localiza, ele fica localizado onde 75% dos dados ficam abaixo e 25% dos dados ficam acima. Exercícios para a quantidade de números pares, tá? Aqui a gente vai ter 8 números, uma quantidade de números pares, e a gente primeiramente vai observar se esses números estão em ordem. Eles não estão, pessoal? Eles estão meio embaralhados, então a gente vai colocar eles em rol. Colocando eles em rol, a gente vai começar o nosso exercício. Primeira coisa que a gente vai encontrar, pessoal, é nosso segundo quartil. Por quê? Porque ele está no centro, o segundo quartil também é a mediana, então ele vai estar no centro dos dados. Então vai ficar melhor, para uma melhor observação, a gente já procura encontrar ele, tá? No caso de números pares, pessoal, não vai existir um número central apenas, mas sim dois. Nesse nosso exemplo, vai ser o 23 e o 25. Se você observar, vão ter 3 números antes deles e 3 números depois. Então, o que a gente vai pegar esses dois dados e vai fazer uma média deles. E o resultado dessa média vai ser o nosso segundo quartil. Encontrando nosso segundo quartil, vocês vão observar que vai haver uma divisão de grupos, Vai ter alguns números que vão anteceder esse 24 e alguns números que vão ser posteriores a ele, E eles também estão formando números pares, Então a gente vai fazer uma média dos números anteriores e dos números posteriores. Mas quais números? Os números centrais também, Que no caso do primeiro quartil vai ser o 5 e o 10. Uma média deles vai dar igual a 7,5, que vai ser nosso primeiro quartil. E os posteriores, que é o 33 e o 40. Fazendo uma média deles, a gente vai chegar a 36,5, nosso terceiro quartil. E assim fácil, pessoal, a gente conseguiu encontrar no exercício com quantidade de números pares, nosso primeiro quartil, segundo quartil e o terceiro quartil. Agora vamos para exercícios com quantidade de números ímpares. Primeira coisa a se observar é se os números estão em ordem, se eles estão em rol. Ok, pessoal, esses números estão em ordem, então a gente pode partir para o nosso exercício. A gente vai observando de cara, pessoal, você vai ver que entre números ímpares vai existir um número central, que nesse nosso exercício é o 25. Então ele já vai ser o nosso segundo quartil. Se você observar também, você vai perceber que nessa divisão de grupos vai ocorrer a mesma coisa que o exercício anterior, Vão ter 2 números centrais antes e 2 números centrais depois do nosso segundo quartil. Esses números à esquerda vão determinar o nosso primeiro quartil, Que vai ser o 8 mais 12 divididos por 2. Esse resultado vai ser o nosso primeiro quartil, que é 10. E depois uma média dos 2 números posteriores, que é o 42 e o 46. Fazendo uma média deles, a gente encontra o 44, que é o nosso terceiro quartil. E assim, com quantidade de números pares e quantidade de números ímpares, a gente encontrou nosso primeiro, segundo e terceiro quartil. Pessoal, a aula de hoje seria isso. Eu agradeço a todos vocês pelas visualizações e peço para vocês que deixem um like